Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista, e hoje trataremos sobre o famigerado e popularmente conhecido recurso de apelação. O que é o recurso de apelação? Se você chegou até aqui, você já deve ter passado por algum vídeo apontando ali sobre os tipos de recurso, sobre quais qual a hipótese de cabimento, etc. E o que acontece? O recurso de apelação é o recurso que tem previsão nos artigos, na verdade, melhor dizendo, 1009 e seguintes do Código de Processo Civil. Ele visa atacar, combater uma decisão terminativa, uma sentença num processo judicial. Mas, Bruno, o recurso de apelação serve somente para combater as sentenças? Não. O recurso de apelação ele também tem aquilo que a gente chama de efeito elástico, né? Ou, melhor dizendo, a preclusão elástica, que foi uma nomenclatura posta pelo, inclusive, meu professor, doutrinador Zumar Duarte. A teoria da preclusão elástica ela diz o seguinte: o artigo 1010 do Código de Processo Civil ele diz ali a questão de apelação ser dirigida e combater não somente a sentença, que é uma decisão de mérito, terminativa de mérito, como também aquelas decisões que não puderam ser suscitadas em agravatamento. Para quem não sabe, há uma discussão no mundo jurídico sobre as hipóteses de cabimento do recurso de agravatamento. As hipóteses de cabimento do recurso de agravatamento elas estão dispostas de forma taxativa, no meu entendimento, lá no rol do artigo 1015. E existe uma vertente de processo, uma vertente doutrinária, dizendo o seguinte: o rol do artigo 1015 ele é um rol taxativo, mas a sua taxatividade ela é mitigada diante da decisão interlocutória que põe em xeque a satisfação do direito da parte quando antes da apelação da sentença. Ou seja, se houver um risco daquela decisão judicial interlocutória por colocar em xeque o direito da parte recorrente, pode ser utilizado o agravamento para recorrer dessa decisão mesmo que não prevista no rol do artigo 1015. A gente não vai acender numa discussão doutrinária aqui. O recurso de apelação ele visa discutir a sentença e aquela decisão interlocutória que não foi passível de apreciação por meio do recurso de agravamento. O recurso de apelação, em regra, ele tem aí o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Ele suspende a eficácia da decisão recorrida, salvo as exceções dispostas no artigo 1012. Parágrafo 1º, além das outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que logo a divisão não sei o que, extingue-se em resolução do mérito ou julgue procedentes os encargos do executado, julga procedente pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória. Atuando na seara de busca e apreensão, esse inciso nos é interessante, porque ele diz o seguinte: a apelação terá efeito suspensivo. Ok. Porém, essa apelação não terá efeito suspensivo diante daquelas hipóteses que eu mencionei. Logo, se a gente tem um recurso de apelação, uma sentença, melhor dizendo, que revoga a tutela liminar que determina a restituição do bem apreendido, o parágrafo 1º do artigo 1012, mais precisamente no inciso 5º, ele diz o seguinte: o banco vai ter que devolver o carro, haja vista que a sentença ela produz efeitos imediatos, não importando o recurso de apelação. Então, veja, em regra ele tem efeito suspensivo, ou seja, ele suspende a eficácia da decisão. Todavia, o recurso em si ele suspende a eficácia da decisão. Todavia, não se aplica às hipóteses em si, e uma dessas hipóteses me interessa, que é o recurso de agravamento, ou o recurso de apelação, melhor dizendo, numa ação de busca e apreensão. Já aconteceu algumas vezes, Eu ganhei, por exemplo, já teve situações de eu ganhar processos no primeiro grau, perder um recurso de agravamento que eu tinha feito anteriormente, porém, na sentença eu ganhei ali a questão de devolução do bem. Então, veja, o conhecimento do recurso de apelação, ele vai simplesmente além daquilo que alguns advogados, alguns colegas, infelizmente, conhecem, que é, da sentença cabe apelação, ok. Mas o que pode ser suscitado na apelação? Qual a abrangência da apelação? Quais os efeitos do recurso de apelação? Porque a gente tem que criar um universo, O universo é um universo paralelo ao processo, concomitante ao processo. Temos efeitos próprios, princípios próprios, recursos próprios. Conhecer cada um desses recursos é de suma importância, ainda mais quando atrelado a uma questão de especialidade numa determinada matéria. Então, se você é advogado, ou se você é uma pessoa que teve o carro apreendido e não sabe como proceder,
né? Busque não somente olhar o recurso de apelação de uma forma fria, uma forma crua, uma forma, né, assim que é passada na cadeira da universidade. Procure saber, né, a busca e apreensão, melhor, o recurso de apelação aplicado à sua vivência, né? No meu cenário, eu sei exatamente como manejar o recurso de apelação nas minhas ações, haja visto que eu lido com busca e apreensão. Agora, se você lida com outro tipo de matéria, veja, né, como os precedentes qualificados, temas repetitivos, por exemplo, podem ser manejados junto do recurso. E fazendo a união desses dois, né, vamos dizer assim, dessas duas ferramentas, certamente você terá uma maior incidência, né, de vitória nas suas tutelas, nos seus pleitos, nos seus processos. Então, a dica de hoje é: reconheça o recurso de apelação, seus defeitos, princípios, né, e as exceções à aplicação do efeito suspensivo imediato. Ok? Projeção, a gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.